Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite a você, Yehuda, você judeu em qualquer horário, em qualquer lugar, aonde chegar esta mensagem. Shalom. Esse é o programa Bereshit, é o canal Bereshit. Peço que deixe o like, inscreva-se no canal, nos ajude a levar essa missão à frente. Qual é o objetivo deste programa? Passar em princípio para que você não fique na confusão que é nos dias de hoje. E só em princípio, com princípios você pode escapar, porque muita informação se tem hoje. Vamos começar? Vamos para de onde continuamos do último programa, que é do capítulo 30. Nós vamos continuar a história de Yaakov, né? E você tem que entender, para entender toda a escritura, você tem que entender o seguinte: é Moshe falando com o povo de Israel para lhe mostrar a sua história, a origem da sua religião, os princípios dela, porque você tem como povo, sempre tem como povo, você saber a sua origem, sabe, você ter originalidade, você sabe de onde você vem, qual é a propriedade da sua religião, o direito de existir que tem o seu país, porque país era religião era país. Sua religião for considerada falsa por todo mundo falsa, você te destrói. E Israel, no contexto, ele fez vários milagres, já estava deixando medo dos outros povos e até inveja, ciúme, né? Imagina uma igreja fazendo mais milagre que a outra, que todo mundo reconhecia. Opa, dá inveja, não é tão forte assim, né? O que vai querer dizer, né? Então vamos continuar. E aí, Yaakov vai embora, escondido de Lavam, tentando, que ele não seja visto, né? E aí, nessa fuga, você vai ver que a Rebeca, né? Ela pega os ídolos do pai antes de ir embora. E Rebeca continua nesse caminho, e aí ela vai com o seu marido, e aí o marido dela vai embora junto com a sua irmã, ela leva os ídolos, e Lavam vai atrás dele. Só que Lavam tem um sonho, para não falar nem bem nem mal, para Yaakov. Olha que interessante, o que Eloá quer falar com você, que ele intervém por você. E ele vai fugir de Lavam, Lavam vem atrás dele, e alcança ele, e começam a conversar, fazem as pazes, e Lavam lhe cobra como se fosse justo, fosse uma pessoa correta. Os princípios da Torá estão te mostrando que os povos vão sempre querer se passar por justo. Falando isso para Israel, e eu te falo para você. Então cuidado ao se relacionar com pessoas ímpias, com pessoas dos outros povos, porque elas vão tentar sempre ser justas, não importa, porque elas têm outro princípio de mundo. E mentem mesmo, e ela não serve a ninguém. Ela não precisa se preocupar, entendeu? Ele não tem o temor de Eloá, entendeu? Então, você tem que estar ligado nessa. Aí, Lavam pede para ter uma aliança, que nunca pegue filhos de outra mulher, pega as filhas dele. Por quê? Na Torá, e todos os povos ali, que todos os povos são o quê? Vindo da Torre de Babel, lembra dessa história. Então, todos têm um resquício de verdade ali, por isso que muitas coisas se parecem, porque eles vêm da torre. E aí fala o seguinte, ó, no caso com outras mulheres, vão fazer um concerto entre mim e ti, dizendo como se ele tivesse enriquecido ele, coisa do tipo. Ele aceitou. Depois, olha os problemas que vai trazer. Esaú vem atrás dele. E aí, nessa situação, tem que se humilhar um bocado, mas Esaf ainda até recebe ele de boa, pensando que ele quer se vingar e não quer. Mas olha quanto problema ruim traz, é sempre aquela mesma história, de você ficar fazendo aliança com outros povos. Olha aí. Esaf, ele vai embora, continua, e aí ele luta com o anjo, o Malar, né? O anjo lhe abençoa, uma coisa boa, e aí ele continua sua caminhada, mas as coisas começam a piorar, porque tem que aparecer o problema, né? Já que fez aliança com outros povos, né? Mas aí, antes de que o problema aconteça, ele faz um altar em Siquém, e ele agrada a Eloá, né? Porque você tem que fazer a mesma caminhada, porque Abraão também esteve lá. E aí, daqui a pouco, ele tem um problema. Diná, em Siquém, se aproxima lá, e o príncipe de lá a estupra. E aí ele se namora por ela e pede o pai dele pedir paz e tal com aquele povo e por Israel, né? E o que acontece? Os filhos de Israel faz um trato com eles, manda que circuncide e entre lá, naquele momento que eles estavam com o terceiro dia com mais dor, vai matá-la, porque eles aceitam uma proposta, né? Que se caso eles quiserem se casar com ela e quer fazer ele se casar com a filha dele, ia poder morar na terra, ser irmãos e compartilhar tudo, né? E aí os filhos de Yaakov, Simão e Levi, né, não aceitam e propõem, não gostam muito disso. Aí eles aceitam circuncidar,
E quando eles circuncidam, então tudo bem, fingiram, né? Porém, fizeram uma traição e matam todos aqueles homens e aquelas pessoas da cidade. Bom, só que aí você fica se pensando por que, né? Por que então Eloá escolhe Levi? Por que Levi para ser, por exemplo, o sacerdote? Shimon desaparece como povo. Então nos deixa um ponto a pensar. Olha o que a Torá está querendo dizer: não busque vingança, não seja uma pessoa vingativa. Não estou falando caso alguém viesse estuprar sua irmã, você não defender, não é isso não. Caso já tenha feito, não procure vingança. Shimon desapareceu. Mas olha o castigo de Shimon, por causa só procurou vingança. Mas os dois estavam irados, e por que Eloá deu a tribo de Levi o sacerdócio? Sabe por quê? Por causa do amor de Moshe, e porque a tradição oral também conta que Levi fez aquilo por... Adivinha por quê? Porque ele não queria que se misturasse, queria manter a integridade do povo. Então Levi teve alguns pontos positivos nessa história, né? Levi, ele continuou firme em manter, né, essa linhagem pura. Então Eloá se agradou pelo menos dessa boa intenção. Às vezes numa má atitude pode ter uma boa intenção. Tem um princípio que a gente vai aprender aqui: numa má atitude pode ter uma boa intenção. Não se misturar, uma coisa muito importante para Eloá, que olha o contexto que eu estava falando lá em cima, né? Só veio chamar para se misturar, para ser amiguinho, depois fez uma grande besteira, prometeu mundos e fundos, né? E ele até cumpriu, né? Circuncidou, até porque o texto fala que era o homem mais justo. Olha, o mais justo dos ímpios cometeu um estupro. Você nunca sabe o que eles vão cometer, entendeu? Aí, né, Eloá pede para Jacó levantar um altar, ir lá para Betel, ou casa de El, né? E Eloá, por quê? Para ganhar mérito, senão o povo seria destruído, para Eloá poder intervir. E por ele estava caminhando os mesmos caminhos do seu pai, e fazendo uma grande obra, marcando o território, marcando, porque Betel seria uma cidade, né? E aí você vê, né, que você vai tentando entender o que está acontecendo. Quando parece que as coisas vão ir bem, o que acontece? Morre Débora. Por que morre Débora? Porque você se atraiu um mal para matar aquele povo. Você atraiu um mal para o povo. Olha que a Torá está ensinando, é a Torá ensinando isso. É a lei da Torá. Olho por olho, dente por dente. Se tu faz o mal, vai trazer sobre a sua tenda. Mal não virar a sua tenda se praticar a Torá e não praticou a Torá, a tenda vindo mal na tenda. Olha a Torá sendo cumprida aí. Cumpra essas leis. Olha que a Torá está o tempo todo. Então, você tem que pensar nisso. Aí depois de Débora, aí depois tem o caso, né, de Rebeca ter um filho chamado Benjamim, né, filho da mão direita. Olha que maravilha. E Rivka morre. Olha o mal, né? Primeiro cometeram o erro de fazer aliança com um povo, já ia fazer aliança com outro povo. Olha que problema traz. Permitiu que o mal entrasse entre eles. Podia não, se não precisa nada, vamos embora, já aconteceu, não quero mais nada não. Não para fazer aliança. O espírito ruim entra. Entendeu? Entra. Olha aí, nessa questão toda, fez um pecado lá atrás, trouxe outra consequência para o povo de Israel, porque fez aliança, foi fazer aliança com Siquém. Ah, mas prometeu isso, prometeu aquilo, você também não queria? Não, não, não. A Torá diz: não faz aliança contra os povos. Não faz aliança. Aí fez aliança, de novo, fez outra coisa errada, pegou o filho dele, se irritaram, aproveitaram da circunstância, mataram. Houve um assassinato. Quer dizer, não faz aliança contra os povos. E aí vem o mal, Débora morre, depois vem para ter um filho, Rivka morre. Não, Rebeca morre. Primeiro morre Débora, depois morre Rebeca. Misericórdia, morreu a mãe. De um lado só morreu os dois, morreu tanto tanto a Rebeca quanto a sua serva. Só morre de um lado só. Que terrível. Cessou ali, né? Pra tu ver que o castigo ali no momento não bateu tanto na tenda exatamente de Levi e nem de Shimon, porque era filho de Lia e da sua serva. Agora, aí você vê o que acontece, né? Isso que acontece quando se faz coisa errada, né? É uma coisa terrível. E aí você vê que fazer aliança é uma coisa que não presta. Não faça aliança contra os povos. É isso que está deixando para o povo de Israel. E deixa para você hoje, nem com outras pessoas. E se você não entender essa tremenda lição,
né? Aí nasce Benjamim, era para dar o nome de um filho no sentido de dor, né? Recebe o nome de filho da mão direita. E aí você vê que este é o problema de você ficar fazendo esse tipo de coisa. Então nós deixamos aqui princípios para você. Quais os princípios nós deixamos? A Torá tem toda a história antes de vir Moshe. E Moshe traz uma religião mais antiga e deixa para você para a Torá. Então, se alguém vier dizendo aí mais para frente, a Torá acabou, tá fora. Entendeu? Tá fora. Então vai tentando entender. Todo desenrolar da história tem a ver com uma regra da Torá, uma lei da Torá desde o começo. E nos deixa regras. A ideia de mérito, porque foi levantando altar. Faça a coisa para agradar o Criador que está te dando mérito. E aí você tem que saber para você poder morar no reino. É isso que o Ló está deixando. Gente, shalom. Qualquer coisa pode vir falar comigo. Quiser, deixe nos comentários. Assine o canal, nos ajude aí. Shalom para todos. Shalom.